Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 6. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Vamos dar uma paradinha aqui, irmãos. O Senhor estava na casa de Simão, o leproso. Tem alguma coisa errada aí, né? Mas, analisando bem, esse era o apelido do Simão. Porque qualquer leproso, na presença do Senhor, é um ex-leproso. Porque o nosso Senhor, onde passava, Ele desfazia os males, as obras do inimigo. Ele se manifestou para desfazer as obras do inimigo, para curar e abençoar. Então, quando o texto diz casa do Simão leproso, é o apelido do Simão, porque se o Senhor Jesus estava na casa dele, ele já tinha sido curado em nome de Jesus. Amém? Mas aqui, nós devemos ter o Senhor na nossa casa. Esteja sempre na presença do Senhor. E tenha comunhão total com o Senhor. O que é ter comunhão com o Senhor? Ter comunhão em oração e ter comunhão com a palavra, porque o Senhor é a palavra. Mergulhe na palavra, creia na palavra, ouça a palavra, busque revelação da palavra e pratique a palavra. Você vai ter comunhão com o Senhor. É simples, irmão. Tem pessoas que pensam que a vida dela vai ser transformada por frequentar uma igreja. Tem pessoas que pensam que a vida dela vai ser transformada se o pastor colocar a mão na cabeça dela, expulsar os demônios, né, e clamar a bênção de Deus. Tem pessoas que vivem procurando um passe de mágica, um atalho, um caminho curto. Mas só há um caminho. O caminho é o caminho da obediência à palavra. Se você obedecer à palavra, as bênçãos fluirão sobre a sua vida. Fluirão. Você precisa vir à casa do Senhor para ouvir a palavra, a revelação da palavra. Mas aquilo que você ouvir, obedeça, pratique, e a sua vida vai ser transformada. Uma pessoa só é convertida quando ela pratica a palavra. Eu acho um absurdo alguém chegar e falar, não, eu sou de Jesus, eu sou convertido, e aí começa a conversar com a pessoa e falar, mas aquele fulano eu não perdoo de jeito nenhum. É de Jesus coisa nenhuma. Está se enganando. Porque quem é de Jesus, pratica a palavra. E a palavra diz, perdoe, perdoe, perdoe e perdoe. Não importa o que te fizeram, perdoe. Perdoe primeiro e pensa depois. Não é isso? Só assim, irmão, a prática da palavra garante que você está andando com Jesus. Andando na palavra, você está andando com Jesus. Você tem Jesus na sua casa. E com o Senhor na sua casa, com o Senhor na sua vida, os males sairão. Porque onde o Senhor está, o mal tem que sair. Não coabita obra do inimigo com a presença do Senhor. Exceção feita aquilo que é permitido por Deus. Por exemplo, o espinho na carne. O espinho na carne tinha permissão de Deus para estar sobre o Paulo. Paulo fez campanha de oração e o Senhor falou, a minha graça te basta. Porque se eu tirar o espinho, você fica pior. Você fica com soberba. E a soberba acaba com qualquer um. Então fica com espinho aí para você lembrar, né, que você sem mim nada podeis fazer. Então a exceção do espinho na carne, mal nenhum fica nas nossas vidas se o Senhor estiver presente. Se você estiver andando com o Senhor, se você estiver andando na palavra. O evangelho é simples. É ouvir, crer e praticar. E ponto final. Não precisa de pirotecnia, não precisa plantar bananeira, não precisa cair, não precisa rodar, não precisa fazer. É só ouvir, crer e praticar a palavra. E a sua vida é transformada. A prioridade do Senhor é a nossa transformação, a nossa conversão. Né? Lembre-se que o primeiro milagre foi uma transformação. Deus quer transformar você de água para o vinho. E no versículo 7 diz, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa.
Irmãos, aquela mulher fez algo diferente. Fez algo totalmente diferente do que muitos fazem. Ela se aproximou do Senhor, e não para pedir. Ela não pediu nada. O texto mostra que ela não pediu nada ao Senhor. Quem de nós, em oração, na presença do Senhor, não pede nada, irmãos? Muitas vezes a gente parece mais pedinte do que crente, né? Entra na presença de Deus, a primeira coisa é puxar lá a lista de reivindicações. Senhor, cura, Senhor, faz isso, o Senhor faz aquilo. A mulher entrou na presença do Senhor e ela não pediu nada. E ainda mais, além de não pedir nada, ela deu algo precioso ao Senhor. Ela tinha algo diferente, como a viúva pobre. Vocês lembram da viúva pobre? A viúva pobre deu todo o seu sustento e não pediu nada em troca. Irmãos, aqueles que entram na presença do Senhor, não para pedir, tem um momento certo de pedir, mas não devemos ser pedintes, né? Entrou e ainda deu algo de precioso para o Senhor, é aquele que adora o Senhor. O ato daquela mulher de derramar aquele bálsamo sobre o Senhor foi um ato de adoração, um ato de amor ao Senhor. Ela foi movida por amor ao Senhor. Quanto nós amamos ao Senhor para fazer o mesmo que ela fez, dar algo que nós temos de melhor para Ele, sem pedir nada em troca. Quando? Quando nós vamos tomar uma atitude igual dessa mulher? Deu o que tinha de precioso ao Senhor e não pediu nada. Irmãos, uma pessoa dessa, ela sempre vai ser, ao longo da vida, honrada pelo Senhor. Essa é a verdadeira adoração, sem interesse, por amor e gratidão. Quantas vezes nós entramos na presença do Senhor para agradecer pela nossa vida, pela vida dos nossos familiares, entregar o que nós temos de melhor ao Senhor, porque o Senhor nos deu exemplo, Ele nos entregou o que Ele tinha de melhor, o seu único Filho, e foi assim que ela fez. E veja o versículo 8, e os seus discípulos, veja a reação dos discípulos aí, esses discípulos aí, incluamos os nossos nomes, né? E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Irmãos, quem não está em espírito, aquele que está na carne, ele fica indignado e acaba falando besteira, falar uma grande besteira. A pessoa que está na carne, ela só pensa naquilo que é material, ela pensa no dinheiro, ela pensa naquilo que pode ser feito com dinheiro, né? Como os discípulos aqui. Irmãos, nunca diga a besteira que disseram os discípulos, né? Desperdício. Como se fazer algo para o Senhor Jesus, dar algo para o Senhor Jesus, fosse um desperdício. Tudo que você fizer ao Senhor, por amor a Ele, nunca vai ser um desperdício. Tudo que você fizer para Deus, vai ser contabilizado pelo Senhor. E o Senhor vai te honrar. E ela fez aquilo que é certo. O correto é sempre dar o melhor primeiro ao Senhor. Todas as nossas ofertas são contabilizadas ao Senhor. Toda adoração que você fez está registrada. Creia nisso. E o Senhor honra aqueles que o honram. Não precisa pedir nesse caso, porque as promessas de Deus fluirão sobre as nossas vidas. Há momento de pedir. A palavra nos condiciona a isso. Pedir, dá-se-vos-á. Mas há momento de entregar ao Senhor, agradecer ao Senhor, louvar e adorar ao Senhor. E aqui no versículo 9 ao 10 diz: pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, uma boa ação para com o Senhor.
Os discípulos queriam fazer o que muitos desinformados fazem: tirar do Senhor e dar aos pobres. Irmão. E aí entra o ponto que eu disse que ia poder causar uma estranheza. Porque, irmãos, não é certo isso. Tirar do Senhor para dar aos pobres. Tem alguns que equivocadamente dizem: eu não dei o dízimo, mas eu dei para uma instituição de caridade. O que ela fez? Ela roubou o Senhor e com o dinheiro roubado ela ajudou a instituição de caridade. Isso não vai ter valor, né? O Senhor os corrige. O Senhor diz: ela praticou o certo, uma boa ação para mim. E tem muita gente agindo assim, tem muitas entidades que dão aos pobres. Glória a Deus por isso. Mas não dão nada pelo Senhor. Misericórdia. Dão aos pobres, mas não dão nada para o Senhor. Não creem nem no Senhor. Não ouvem a palavra, não obedecem a palavra do Senhor. E dão muito aos pobres. E passam como bons samaritanos. É um erro, é uma falha. Primeiro se dá o melhor para o Senhor. E o Senhor usará os seus meios, as pessoas que Ele bem entender, para dar aos pobres o que os pobres precisam. E muitas vezes os pobres não precisam de dinheiro. Ninguém atira o sapato em mim, não. Mas primeiro se dá o melhor para o Senhor. E o Senhor vai usar os seus meios para dar aos pobres aquilo que os pobres precisam. Porque nós falamos outro dia vários tipos de pobres. Ao pobre que está com a vida travada, trancada pelo inimigo. Tem um espírito lá que tem até um apelido, que trava, que tranca os caminhos, não deixa a pessoa prosperar, mergulha a pessoa nas dívidas, tira o autocontrole da pessoa, ela sempre acaba gastando mais do que recebe, sempre permanece na dívida, tem um espírito maligno agindo nas finanças dela, é o devorador, é o tranca-rua, fizeram MBA na faculdade de economia do inferno, para agir nas finanças das pessoas. Então ele tem esse tipo de pobre. Tem o pobre que está no lugar errado, está que nem o Pedro, pescando no lugar errado, pescando sem a direção da palavra do Senhor. Quando vem a palavra do Senhor, lança-te ao mar alto, aí ele sai do lugar errado e vai para o lugar certo, e aí vai prosperar, aí vai ter uma pesca maravilhosa. Mas tem o pior tipo de pobre, que é o pobre acomodado. A pessoa está pobre porque ela é acomodada. Tem um espírito de acomodação na vida dela. Ela não luta, ela não é diligente, não se esforça, não procura se informar. E hoje, para estudar, você não precisa... É ótimo ir para uma escola, mas hoje, com o acesso à informação, você pode estudar através da internet, computador, você pode crescer em conhecimento, você pode se esforçar e prosperar. Mas tem muitos pobres acomodados. Tá? E isso que nós vimos, outro dia nós até entramos aí falando um pouco sobre o plano do governo, que nós não vamos entrar nisso. Mas veja o que diz o versículo 11: porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Irmãos, ajudemos aos pobres em situações emergenciais, mas não devemos financiar a pobreza. Há algo equivocado aí. Tem algumas pessoas que têm um espírito solidário bom, que ajuda os pobres, e tem que ajudar em situações emergenciais, mas fazem disso uma rotina, ou seja, estão financiando a pobreza. A pobreza não pode ser um bom negócio. De vez em quando você vê uma reportagem aí de pessoa que coloca uma roupa de pobre, para num farol e fica pedindo esmola. Enquanto tiver alguém dando, esse golpe vai continuar sendo aplicado. Irmãos, ajude em situação emergencial,
Sempre ajude, mas não financie a pobreza, não torne a pobreza um bom negócio. A melhor ajuda que se pode dar a um pobre é tirá-lo da pobreza. E só tem um jeito de tirar as pessoas da pobreza: trazendo as pessoas para a luz, trazendo as pessoas para Jesus. Porque nós sempre teremos os pobres. Mas o Senhor diz lá em Lucas 4:18, um dos seus objetivos aqui nesse mundo, ele diz: o Espírito Santo de Deus me ungiu para eu evangelizar os pobres. Os pobres realmente são aqueles que não têm o Evangelho. Os pobres precisam ser evangelizados para deixarem de ser pobres espirituais e pobres materiais. Só o Evangelho acaba com todas as pobrezas. Porque a pobreza espiritual, quem não tem Jesus é um pobre espiritual. Quem não tem a palavra é um pobre espiritual. E tem a pobreza material. Mas ela é eliminada através da prática do Evangelho. Porque o Evangelho também traz prosperidade. Você nunca vai ver um justo mendigando um pão. É o que diz a palavra do Senhor. Justo é aquele que pratica a justiça, que pratica a palavra. Aquele que segue as Escrituras, que segue o Evangelho. A melhor coisa que você pode dar a um pobre é o Evangelho, é a palavra de Deus. Porque acaba com a pobreza espiritual e acaba com a pobreza material. Quando evangelizamos os pobres, estamos fazendo o que essa mulher fez. Estamos fazendo primeiro para o Senhor. Porque a obra do Senhor é voltada, é canalizada para levar o Evangelho às pessoas. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. E, entre parênteses, os pobres, os que não têm o Evangelho. Então, quando nós evangelizamos pobres, nós estamos atacando a pobreza material e espiritual e estamos fazendo primeiro para o Senhor, como fez aquela mulher. Entendam, para que nós sejamos honrados por Deus, nós devemos atacar a pobreza, mas não financiá-la. Atacar a pobreza e levar o Evangelho aos pobres. Nós temos um objetivo com essa edição desse livro: levar o Evangelho de uma maneira simples, né, às pessoas, trazendo uma revelação de cada versículo uma vez por dia, é um contato diário, uma página por dia. Não vai ser cansativo, não vai ser pesado, mas o objetivo é evangelizar os pobres, para que acabe a pobreza espiritual e a pobreza material. Porque muitas vezes você fica dando recurso, dinheiro para um pobre, você está financiando a pobreza, né? Você está acomodando a pessoa. Situação emergencial é uma outra coisa. Na situação emergencial não tem o que falar, não tem desculpa, tem que ajudar. Tem que fazer como bom samaritano. Mas lembre-se do caso bom samaritano, que aquela pessoa com necessidade estava numa situação emergencial. Ela tinha sido roubada, salteada. Então, irmãos, não financiemos a pobreza, acabemos com ela, levando o Evangelho aos pobres. Amém, povo de Deus? Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus.